Mais uma live, hoje com a feliz companhia do pesquisador, professor doutor Igor Robaina. Igor, seja bem-vindo, amigo. Prazer falar com você mais uma vez. Muito obrigado, Décio. Eu que agradeço. Espero que a gente possa ter um bom diálogo, né, e as pessoas também participando aí conosco. O tema desta live, para você que está nos acompanhando, é população em situação de rua em tempos de Covid-19. Mas antes de iniciarmos o diálogo com o professor Igor Robaina, é importante falar um pouco que o professor Igor, ele está hoje na Universidade Federal do Espírito Santo, lá no curso de licenciatura e bacharelado em Geografia, atuando também na pós-graduação estrito sensu, no mestrado e no doutorado, também em Geografia. Ele que é doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também em Geografia. Igor, o que te trouxe, quais foram as provocações, as motivações, as questões que te levaram a lançar suas lentes, seu olhar, se aproximar da população em situação de rua? Então, né, professor Décio, são muitas questões, né? Eu acho que elas vão participando, né, de modo consciente, até mesmo inconsciente, com base na nossa trajetória, né, e na trajetória, né, daqueles que, na verdade, fazem parte das nossas vidas, né, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, né? Então, pelo próprio circular, né, pela nossa mobilidade, né, pela cidade. Então, quem nem circula, né, quem anda em torno da cidade do Rio de Janeiro, mas outras metrópoles, né, no Brasil, na América Latina, no mundo, de um modo geral, né, se depara com pessoas em situação de rua, né? Não é incomum, né? É cada vez mais comum a presença dessas pessoas, estão cada vez mais presentes na paisagem. E isso é algo que marca muito, sobretudo quando alguém se comove ou se indigna diante das injustiças socioespaciais. Então, eu venho de uma família pobre, né, da periferia, e meu pai, como migrante, né, e o quadro da migração no Brasil é um quadro muito perverso, um quadro muito violento. E meu pai, depois de sofrer um acidente muito grave, quando menino ainda, com 8, 9 anos, né, no interior do estado do Rio de Janeiro, né, teve praticamente assim amputação de um dos braços, com a fratura externa, que teve um processo de calcificação, né, muito incorreta. E nesse período, meu pai eventualmente passou alguns momentos em situação de rua como adolescente. Então, não sei se isso efetivamente marcou exclusivamente a minha decisão. E isso fez com que eu tivesse um interesse muito forte, né, historicamente, dentro dessa perspectiva de análise geográfica, com temas mais sensíveis à violência, à estigmatização, à marginalização. Então, essa é uma questão que tem a ver com uma posicionalidade, ou seja, né, o pesquisador, o cientista, de um modo geral, ele não é neutro, ele está presente em todas as dinâmicas sociais, políticas, econômicas, culturais, né, da cidade, e, de algum modo, isso faz com que tenha uma maior sensibilidade, né, um afeto por determinados temas e questões. Agora, isso por si só não dava conta de uma tese, né, de uma pesquisa nessa magnitude. Então, pensar um pouco como geograficamente isso se apresentava era uma questão fundamental. Pelos poucos estudos na geografia brasileira, né, já existiam, né, alguns trabalhos na geografia brasileira, trabalhos inclusive importantes, mas ainda tinham muitas questões, né, para serem pesquisadas, né, e serem problematizadas de fato. Tudo isso foi, né, um processo, né, indissociável entre a minha trajetória pessoal e a minha trajetória acadêmica, porque meus professores na Universidade Federal, na Fluminense, depois na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, tiveram também um papel fundamental, numa dimensão muito crítica, né, junto aos problemas sociais urbanos. Então, quando eu vou para a UFRJ, ou seja, eu fiz também esse movimento entre graduação na Fluminense, né, o mestrado na UERJ e o doutorado, né, na UFRJ, e isso já passava por uma trajetória também que vinha acompanhando de encontros, né, com outros professores, né, com movimentos sociais, né, com as próprias pessoas em situação de rua, né, ao longo desses anos. Então, creio que seja um pouco isso, né? Então, existe algo vinculado a uma posicionalidade, ou seja, a dimensão
a dimensão acadêmica, a produção do conhecimento científico, ela não está, né, descolada de uma dimensão política, de uma dimensão pessoal, de um compromisso ético, né, com determinadas questões da sociedade. Pois muito bem. E quais foram os desafios, as dificuldades do pesquisador Igor Robaina nessa aproximação com esses sujeitos? Décio, isso é muito importante, eu acho, e isso talvez, né, sirva também como um registro, né, uma experiência, um compartilhamento com outros pesquisadores, porque nós temos muitos problemas, né, na hora de enfrentar uma pesquisa, né, com pessoas em situação de rua, mas também com outros segmentos, né, populacionais, outros grupos, né, nos espaços urbanos, mas não precisa ser exclusivamente no espaço urbano, também, né, em áreas, né, que não são dominadas pela cidade, pelo urbano, por toda essa configuração. Né? Não gosto nem de falar assim rural, porque também o que é urbano, o que é rural hoje é de uma complexidade ainda maior, né? Mas, enfim, uma coisa é o problema dos dados. Né? Então, nós temos, de algum modo, né, de não produzir dados porque é uma intencionalidade, porque se você não possui dados, você não consegue efetivamente criar políticas públicas, né, eficazes. Então, quando você vai buscar dados sobre pessoas em situação de rua, sobre a população em situação de rua no Brasil, né, existe uma grande lacuna, isso em todas as esferas. Né? Então, se você vai desde a lógica do município, pelo Estado, pelo governo federal, né, você praticamente não encontra. Então, você encontra uma pesquisa aqui, outra ali, algumas são levantamentos, outros são estimativas, né? Praticamente você não tem um censo. O censo agora, de 2020, teria, né, a população em situação de rua. A gente entende que é de uma complexidade metodológica, né, muito maior, né, porque não está lidando diretamente com domiciliados, que é uma base estrutural, né, dos censos, mas você não tem nenhuma estratégia, né, alternativa, nunca teve, e quando ia aparecer, parece também vai ficar fora desse censo, né, de 2020. Então, nós temos já um problema com dados, ou seja, né, onde que se concentra, né, essas pessoas, quantas são essas pessoas, em relação a gênero, em relação, né, a questões étnico-raciais, em relação à escolaridade, em relação a todos os outros fatores possíveis que poderiam, né, contribuir para uma compreensão e, sobretudo, a construção de políticas públicas mais eficientes, mais eficazes, que efetivamente dessem conta, né, de garantias e direitos, né, fundamentais, o que se busca por meio de um Estado, né, democrático de direito. Agora, diante de um quadro onde os dados não são precisos ou existem muitos problemas em relação a dados, o que foi, né, de fato comigo, então o que tinha na época era um levantamento, que tinha se passado praticamente 10 anos esse levantamento, né, com uma metodologia, enfim, com todo um esforço de profissionais, mas, enfim, que geograficamente apresentavam talvez algumas questões que não eram possíveis de ser abordadas, e, sobretudo, porque muitas vezes são dados muito, né, são dados muito, assim, gerais, que não se dá conta de uma complexidade em relação ao que são as pessoas em situação de rua, como que essas pessoas efetivamente, né, chegaram a tal, né, lugar, e principalmente quais são as estratégias que essas pessoas, né, lidam para sair dessa própria situação, ou pelo menos para se manter nelas. Então você precisa fazer um outro movimento, que é um movimento, né, de uma aproximação mais qualitativa, de um diálogo com essas pessoas, e aí a complexidade se revela para o pesquisador. Porque, de algum modo, a gente sabe como as pessoas em situação de rua, né, são tratadas, né, como é que a relação de encontro social, de sociabilidade, né, com as pessoas em situação de rua são, né, muito negativas. Então, qualquer aproximação das pessoas em situação de rua, né, uma resposta, né, normal é que a pessoa tenha uma certa esquiva, não queira falar, né, saia de lado, né, ou simplesmente trate até mesmo, né, com alguma violência, alguma intolerância, e vias de fato, como uma dessas respostas, vamos dizer assim, como um conjunto dessas respostas. Então, como resultado disso, o pesquisador precisa se aproximar. Mas, curiosamente, quando um pesquisador busca se aproximar nos espaços públicos, sobretudo, né, das pessoas em situação de rua, a população em situação de rua, as pessoas em situação de rua, elas respondem exatamente do mesmo modo, ou de modo bastante semelhante, né, como elas são tratadas. Então, é com uma blindagem social. Então, muitas aproximações com pessoas em situação de rua são muito, muito difíceis, né, e eu passei por isso também. Então, eu fiz, né, uma série de tentativas, né, uma parte delas, né, não foi bem sucedidas,
né? Porque as pessoas simplesmente é isso, assim, né? Quem é você que aparece aqui, que quer conversar comigo, que quer saber da minha vida, o que eu faço? Então, é algo muito invasivo, né? A pesquisa ela é muito invasiva. Isso é importante que a gente pense, né? Assim, quando você busca conhecer o outro, você coloca o outro sempre numa situação muito desconfortável, porque passa por constrangimento e, sobretudo, diante de um quadro, né, que é o quadro das pessoas em situação de rua, da população em situação de rua. Então, eu tive uma série de dificuldades e tive que construir uma série de estratégias, e essas estratégias estiveram relacionadas também com essa presença do Estado, né, junto, mais especificamente, né, o Centro de Referência Especializado, né, no atendimento às pessoas em situação de rua, né, o Centro POP, no caso o Centro POP Bárbara Calazans, que é na área central da cidade do Rio de Janeiro, e existiam profissionais, né, da assistência social, educadores sociais, psicólogos, pedagogos, né, que eram assim licenciados em artes, que eram profissionais de extrema qualidade e faziam um trabalho nos espaços públicos, numa medida que não é uma medida de violência, de levar essas pessoas para o abrigo de maneira compulsória ou qualquer outro tipo de ação violenta. Então, existia um convívio, né, de fato, né, nos espaços públicos e com relações bastante amigáveis, solidárias, né, e preocupadas com o Estado Democrático de Direito, né, das garantias fundamentais. E eu, por lá, fiquei 18 meses, né, com essa equipe e também, em paralelo, né, nos espaços públicos, indo a outros equipamentos públicos, né, indo nos restaurantes populares, né, no caso, o restaurante popular, né, da Central do Brasil, né, circulando, né, em praças, em parques, em praias, em ruas, em calçadas, onde haviam concentrações. E isso foi possível, né, de fato, né, ao longo de 18 meses de trabalho de campo, conseguir estabelecer diálogos, né, e fazer entrevistas, né, semi-estruturadas, né, com 136 pessoas, né, em situação de rua na área central, né, da cidade do Rio de Janeiro. E isso efetivamente nos transforma, nos afeta, porque passa a ser construído, inclusive, outros tipos de relações, como, por exemplo, tinha telefone de algumas dessas pessoas, faziam contatos por redes, né, sociais, marcavam encontros para jogar futebol, ir à praia. Então, era realmente assim, algo que eu não esperava, né, a pesquisa e o trabalho de campo, né, como um lugar em processo de transformação da própria pesquisa, né, e do pesquisador. Então, eu tive que aprender uma série de regras, de condutas, de normas, né, de vocabulários, de conceitos e categorias que são da rua, né? E ser testado pelas pessoas em situação de rua para ver até que ponto eu era um pesquisador, não era um pesquisador, até que ponto eu estava, né, somente usando essas pessoas, né, ou se eu estava tentando estabelecer um diálogo, e construir algo, porque é isso, eu sempre tentava ser muito transparente em relação à pesquisa e dizer que era uma pesquisa, né? E a ideia era revelar isso, e, de algum modo, criar subsídios para as políticas públicas, mas que eu não tinha nenhuma garantia que isso ia transformar a vida daquelas pessoas. E dentro dessa questão de posicionalidade, eu revelo, né, diante desses encontros, e esses encontros beneficiou certamente muito mais a mim, né, do que a todos aqueles indivíduos, apesar de todo o compromisso ético, né, que eu tive e que tenho, né, em relação à produção do conhecimento. Então, algumas dessas pessoas morreram. Depois, ao término da pesquisa, né, quando eu volto, né, na parte final da pesquisa, eu tinha feito um período de estágio no exterior, depois eu volto, algumas pessoas morreram, outras pessoas, né, foram presas, né, outras pessoas continuavam na mesma situação, algumas, né, deterioraram o seu quadro, outras saíram em situação de rua, então, mas é um registro, na verdade, de vidas, né? Então, essa pesquisa, de algum modo, ela foi um registro disso, de muitos encontros, de muitas trajetórias, né, de conflitos, de solidariedade, de impasses, de contradições, de paradoxos. E o conhecimento científico, sobretudo nas áreas humanas e sociais, eles passam por isso. E isso é de fundamental importância,
né, seja para as políticas públicas, seja para a compreensão da sociedade que vivemos. Então, não sei se eu consigo responder assim, né, ou parecem outras questões para nós pensarmos, né, Décio? Então, dando assim, né, continuidade, já que está sendo essa questão, então a tese, né, ela caminhou no sentido de tentar compreender algumas questões, né, porque sempre se fala muito sobre as pessoas em situação de rua, né, sempre se fala muito assim, a população em situação de rua, e é muito interessante pensar que a população em situação de rua é sempre pensada como um modo, né, homogêneo, como um bloco, e mais que isso, né, as pessoas que estão em situação de rua, né, o morador de rua, né, como é muito caracterizado, ele nunca é nada sem ser morador de rua. Então, quando ele aparece numa reportagem, por exemplo, ele é o morador de rua, ele não tem história, ele não tem profissão, ele não tem escolaridade, né, ele não tem absolutamente nada. E quando as políticas públicas também respondem muitas vezes, ele coloca assim, né? Mas os moradores de rua ou a população de rua reage desse modo ou se nega a tais questões, sobretudo em relação às políticas públicas, os equipamentos de assistência, como por exemplo abrigos, né? Centros de referência, né? Então sempre tem uma narrativa que é uma narrativa de descaracterizá-los enquanto seres dotados de história, né? Sujeitos dotados, né, de uma trajetória de vida, de desejos. E isso é sempre muito problemático. Né? Isso sempre precisa ser muito repensado, sobretudo quando a gente está querendo pensar geograficamente. Porque geograficamente a gente tem um outro problema muito interessante nos discursos, é que essa população ela estaria perambulando, estaria perdida, né, pela cidade, né, sem rumo, sem direção, e na prática o que nós vemos é totalmente oposto. Então você consegue rapidamente demarcar áreas de grandes concentrações em determinados tipos de práticas, seja em relação a atividades econômicas ou atividades de recursos laborais, seja em relação a dormir, seja em relação à alimentação, seja em relação à questão dos cuidados de si, por exemplo, dos lugares de banho, né, de limpeza das roupas. Então, a gente já começa a ver que existe uma geografia, né, em torno disso. Então, essa é uma questão que eu acho que é fundamental. Assim, né? Existe uma geografia. Agora, né, mesmo a gente identificando isso, né, precisa conhecer melhor que geografia é essa. Não basta dizer que existem concentrações. Lógico que isso é um princípio fundamental, que existe uma lógica, né, uma teoria de localizações, ou seja, existe dentro do território, ou dentro de territórios, né, pontos muito, né, expressivos dessa população. Existem áreas com maior concentração de pessoas, existem lógicas de mobilidade. Agora, compreender por que isso ocorre, que é o fundamental. Por que pessoas se concentram em determinadas áreas? E por que pessoas não se concentram em determinadas áreas? Por que pessoas, na verdade, né, possuem uma mobilidade? Né? A questão dos ritmos da cidade. Né? Os ritmos da cidade, né, são aspectos fundamentais para a gente pensar isso, né, Décio? Então, por que a cidade? Né? Porque a cidade opera em ritmos, né, socioespaciais, né, espaço-temporais. Né? Então, você vai ter uma lógica que organiza os dias da semana, você tem uma lógica que organiza, né, os finais de semana, e como que essa população, na verdade, organiza suas vidas com base nesses ritmos. Né? Os ritmos dos dias de semana, dos ritmos de finais de semana, mas pode ser os ritmos do dia, os ritmos da noite, o ritmo que marca, por exemplo, as estações de ano, inclusive com lógicas, né, de mobilidade em torno disso, ou seja, né, se você tem uma temperatura maior, você tem, de repente, né, uma migração para áreas, né, X, ou se você acaba acessando, né, em períodos de frio, né, áreas mais vinculadas a equipamentos. Então, toda uma lógica geográfica que é fundamental. Então, Décio, de algum modo, né, a pesquisa e que desdobra no livro, né, ela teve aí, né, essas sugestões de entender um pouco a lógica que essas pessoas organizam nas suas vidas cotidianas. Então, a tese que dá desdobramento no livro, né, depois com algumas, né, reflexões, ela pensa um pouco nisso, assim, como efetivamente as pessoas em situação de rua organizam as suas vidas cotidianas, porque as pessoas não conseguiam dar conta dessas questões. Então, como é que as pessoas em situação de rua comem? Né? Então, como é que as pessoas em situação de rua dormem? Né? Como é que as pessoas em situação de rua
realizam, né, os seus cuidados de si, né, como as pessoas em situação de rua conseguem, né, recursos econômicos, né, no sentido de ter algum tipo de recurso, né, para comprar elementos, né, objetos, né, básicos para a sua vida, ou até mesmo aspectos que vinculam, né, a uma sociabilidade, a um lazer, que essa é uma outra questão que é fundamental, ou seja, apesar de uma diversidade extremamente intensa, né, e inclusive de uma exposição à morte, né, dentro de uma lógica, né, biopolítica, necropolítica, tanatopolítica, enfim, e a gente pode pegar bastante diferentes autores que lidam com isso numa lógica mais pós-Foucaultiana, né? Mas como que, mesmo diante disso, essas pessoas buscam, de algum modo, ter alguma alegria, ter algum prazer, ter alguma satisfação na vida, apesar de parecer ser contraditório, né? Então, essas foram algumas questões. Então, eu falaria assim, né, por exemplo, em linhas gerais, né, a questão do dormir. Então, a questão do dormir envolve uma complexidade enorme, né, para as pessoas em situação de rua. Talvez ali seja um momento, né, vamos dizer assim, né, onde a visibilidade dessas pessoas, né, sejam mais expressivo, ou talvez ali ganhe, né, uma certa expressão material na paisagem que faz com que o fenômeno seja mais forte, né? As pessoas dormirem nos espaços. Isso é muito impactante. Mas diferente do que as pessoas imaginam, né? As pessoas não dormem em qualquer lugar, estando em situação de rua. Não é uma questão aleatória, onde simplesmente eu tenho sono, logo eu procuro um lugar para dormir. Então existe aí um conjunto de aspectos que participam na tomada de decisões diante das possibilidades possíveis. Lógico, qual é a possibilidade? Né? O que a pessoa gostaria? Eu gostaria de estar num lugar acolhido, né? Quente, protegido, confortável. É isso que as pessoas efetivamente, né, teriam um desejo, a vontade. Né? As pessoas não querem dormir, né, com temperaturas baixíssimas sobre, né, um pedaço de papelão e, eventualmente, com um cobertor que é dado por alguém que deixa, né, de associações, entidades religiosas ou filantrópicas. Eles queriam estar num ambiente comum. Mas diante da impossibilidade disso, como é que se faz? Então você tem desde questões morfológicas, físico, químico-morfológicas, vamos dizer assim, locais que batem menos vento, ou não batem chuva, ou não estão expostas a um frio tão forte, por exemplo, há questões de segurança. Então, questões de segurança do tipo, né? Qual é o risco, né, que eu, né, corro optando por determinados lugares ou de estar junto com determinadas pessoas? Então, tem algumas lógicas que participam geograficamente nessas decisões. Então, por exemplo, né, isso era muito comum, né, assim, era recorrente, isso passou por toda a tese, né, essa questão do dormir. Né? Então, se eu durmo sozinho ou se eu durmo em grupo. Então, para aqueles que dormiam sozinhos e para aqueles que dormiam em grupo, existia um conjunto de significados que mobilizavam. Por que dormir sozinho, né, era mais seguro e por que dormir junto era mais seguro e por que dormir junto era mais inseguro e por que dormir sozinho era mais inseguro. Então, você tinha todo um conjunto de significados, de narrativas, que tentavam explicar isso. Então, para aqueles que dormiam sozinho e que achavam que dormir sozinho é um elemento de segurança, é porque ele falava que todo o conjunto de atividades que ele fazia ao longo do dia garantia com que ele não tivesse nenhum tipo de conflito. E o fato de não ter nenhum tipo de conflito, de fato, fazia com que ele não se sentisse inseguro porque ele não teria nenhum tipo de problema. E logo, ele preferiria estar dormindo sozinho porque ninguém ia cometer alguma coisa sobre ele porque ele não tinha cometido nenhum ato. E dormir em grupo possibilitaria isso porque você não sabe exatamente o que as outras pessoas que estão dormindo com você poderiam ter feito ao longo do dia. Por exemplo, atividade de conflito, né, com a lei. E isso poderia desencadear algum tipo de problema, sobretudo porque a gente sabe que as questões que envolvem violência contra a população em situação de rua é extremamente grave. Assim, é só você colocar em qualquer buscador, morador de rua morre, morador de rua foi
incendiado, foi esfaqueado, foi apedrejado. Enfim, o tempo todo você tem esse tipo, né, de notícias e de eventos que ocorrem de fato com essas pessoas. Então, para muitas delas, dormir sozinho é um elemento de segurança frente à insegurança do que pode acontecer dormindo em grupo, como é o caso das chacinas. No entanto, aqueles que optam por dormir em grupo, eles têm uma visão totalmente distinta. É uma visão distinta porque eles vão dizer que dormir em grupo é um modo, uma maneira de proteger-se. E proteger-se diante de um eventual, né, acontecimento desse tipo de violência. Então, por exemplo, segundo eles, né, as pessoas estariam, né, sobretudo essas que estão desejando atividades, né, cometer violências contra a população em situação de rua, ficariam mais, né, coagidos, né, não, evitariam tomar esse tipo de decisão se encontrasse um grupo de 10, 15, 20 pessoas, que essas se protegeriam. Né? Então, tem também, né, esse tipo de narrativa. E é interessante que, mesmo dentro desse tipo de narrativa, ainda aparecem outras estratégias. Então, por exemplo, na tese, né, foi revelado que as pessoas falavam assim: olha, eu durmo, né, em grupo. Mas mesmo dormindo em grupo, eu ainda construo uma outra estratégia, que é dormir no meio do grupo. Então, né, não sei se provavelmente vocês já viram isso, né, em muitas cidades ou imagens no Brasil. Né? Então, você tem uma determinada calçada, uma determinada marquise, as pessoas dormem, né, umas ao lado das outras. E as pessoas falavam: olha, eu prefiro dormir no meio, né, eu escolho um meio, porque sempre, quando a chacina vem, ela vem por uma das pontas. Enfim, também é uma narrativa, é uma explicação que essa pessoa eventualmente pode ter. Então, olha que curioso, né, esse tipo de questão. E aí, voltando, né, para aqueles que dormem sozinhos, né, e dormir sozinho também não era só dormir sozinho, né? Então, dormir sozinho era um aspecto de segurança, mas isso também poderia envolver uma série de outras questões, né? Como onde dormir sozinho em relação à segurança, mesmo, né, reconhecendo que ela não tinha cometido nenhum tipo de conflito, de ilegalidade, porque também existem conflitos internos entre as pessoas em situação de rua, né? Mas onde dormir? Então você tinha desde de lugares assim insólitos, né? Sobre árvores, galerias de esgoto, sobre, né, bancas de jornal, coisas dessas, né? Debaixo de carros, né? Coisas desse tipo, até uma discussão que assim, é muito interessante hoje, que é essa questão da vigilância e do controle, né, tecnológico, e pessoas que optavam por dormir nas áreas de alcance de câmeras de segurança, por exemplo, né, porque elas afirmavam que esse tipo de prática inibiria, né, o seu provável, né, autor de violência. Então a câmera seria pelo menos uma garantia de um registro, né, e de culpar e de julgar, ou seja, uma espécie de justiça que poderia haver em relação à gravação dessas câmeras. E outros, né, que se colocavam próximo a unidades de polícia. Então, por exemplo, dormir próximos a batalhões da Polícia Militar ou de delegacias da Polícia Civil, mesmo com todo o histórico, né, de conflitos entre a população em situação de rua, né, e, né, as forças de segurança. Então, essa é uma questão interessante também para nós, né, pensarmos essas geografias, essas lógicas, né, que envolvem o cotidiano. Né? Mas o dormir é somente uma delas. Né? Então, o dormir é só uma dessas expressões, né? E você precisa dar conta de outras questões. E essa é uma pergunta, né, fundamental. Como é que as pessoas dão conta, né, de outras expressões, né, da vida, né, de outras lógicas que participam para a organização e manutenção da vida? Então, aí você tem uma série de outras estratégias. Eu não estou nem falando, porque a gente vai começar a falar um pouco dessas questões mais gerais para depois entrar num quadro, né, de pandemia e de Covid-19, que é o que, na verdade, é o centro dos nossos debates. Então, quero assim, mostrar como é que, na verdade, se organiza todos esses elementos, né, na vida cotidiana, para depois a gente fazer uma volta e pensar, de fato, né, essas questões que envolvem, né, o Covid-19. Então, vou falar, por exemplo, de uma questão fundamental, que é a alimentação. Então, nós estamos falando de uma cidade,
E uma cidade, ela possui uma série de serviços, uma série de comércios, né, uma série de atividades, e as pessoas em situação de rua, de algum modo, elas compreendem, né, as lógicas que operam em torno de toda essa questão que envolve serviços e comércios na cidade. Então, uma das preocupações que a gente tem, principalmente em tempos de Covid-19, é de que forma as políticas públicas que são tão precárias ou inexistentes, como que a população em situação de rua está hoje, neste momento? Então, Décio, né, como eu estava falando, né, então, quando eu estava falando, por exemplo, a questão da alimentação, né, então você tinha, assim, né, um conjunto de uma rede, né, na verdade a gente tem uma rede, né, de serviços e comércios, né, nas cidades, de um modo geral, e as pessoas em situação de rua, né, elas acabam compreendendo como é que operam essas lógicas e acabam, de algum modo, né, atuando, né, seja em relação até atividades laborais, ou compreendendo formas de negociação que elas podem se beneficiar disso, né, para as suas vidas, seja em relação à questão de alimentos, seja em relação a pequenos serviços, seja com comércio, né, informal, seja até mesmo com comércio formal, enfim. No momento que a gente tem a pandemia, né, ou seja, diante de um quadro extremamente assim complexo, e é complexo mesmo, né, o Edgar Morin vai dizer que nós estamos soterrados, né, estamos aí diante de um quadro, né, soterrados de tamanho de informações, né, de tamanho de medidas, sem saber muito bem diante dessas incertezas que aparecem. Né? E se essas incertezas estão para todos nós, inclusive em situações, né, menos vulneráveis, mais protegidos e acolhidos dentro de nossas casas, né, com algum tipo de recurso, né, salário, enfim, isso também é muito discrepante no caso do Brasil. Milhões de pessoas estão, né, num quadro extremamente adverso, mas você imagina, né, a população em situação de rua, as pessoas em situação de rua, que estão num quadro aí nefasto, né, estão num quadro aí verdadeiramente expostos à morte, e diante dessa exposição à morte, né, sobretudo porque as cidades se fecham. Então, quando as cidades se fecham, ou seja, o comércio se fecha, os serviços se fecham, e, sobretudo, os contatos, né, na verdade, né, são proibidos, né, os encontros são cada vez, né, mais, né, enfim, inapropriados, vamos dizer assim, essa aproximação do isolamento social, da quarentena. As pessoas em situação de rua precisam tentar dar conta diante, né, de um quadro ainda mais problemático. E aí aparecem essas questões, porque você tem, né, eu estou pensando muito no quadro brasileiro, né, Décio, né? Lógico que você tem inúmeros outros quadros, né, e que eu sou incapaz de falar. Imagina todos os quadros que estão presentes na América Latina, por exemplo, né, da Argentina até o México, né? Como é que isso se apresenta para as pessoas em situação de rua. Mas eu fico pensando um pouco nesse quadro, né, que é o quadro brasileiro. Então, assim, pensando um pouco o quadro brasileiro, nós temos os equipamentos da assistência social, de um modo geral, mais específicos para a população em situação de rua. Então, você tem um centro POP, né, você tem os abrigos noturnos, né, de fato, e você vê que a gente não consegue dar conta. Né? Esses equipamentos hoje não conseguem dar conta do número de pessoas que estão em situação de rua, tá certo? E mais que isso, né? Com o fechamento da cidade, questões que poderiam já parecer ser muito diversas, como, por exemplo, a alimentação, elas passam a se tornar um desafio, né, ainda mais grave, porque isso a pesquisa revela, né, e isso a gente consegue conversar, né, a oferta de alimentos na cidade, mesmo com todos os problemas, né, é algo que a população em situação de rua consegue. Né? Não estamos colocando em questão a qualidade é um problemaço, né? Porque muitas pessoas acabam comendo alimentos de baixa qualidade, de valor nutricional, até mesmo questões sanitárias, né? Mas essa fome, ela não aparece como um aspecto central na vida cotidiana da população em situação de rua. Apesar de, em alguns momentos, isso se intensificar, por exemplo, momentos de férias, de feriados prolongados, enfim. Agora você imagina num quadro onde a cidade toda se fecha, né? A cidade toda se fecha, os comércios se fecham, os comércios de alimentos se fecham, né? Os equipamentos já não conseguem dar conta, já não conseguiam dar conta, de fato.
né, os equipamentos de assistência social já não conseguiam dar conta. Seja por uma ausência de compreensão do próprio quantitativo de pessoas em situação de rua, muitas cidades não sabem, né, e também não revelam com base nos seus diagnósticos e seus prontuários que realizam cotidianamente pela assistência social, não revelam isso publicamente. Além disso, muitos espaços de alimentação, como os restaurantes populares, que cumpriam um papel fundamental não só para as pessoas em situação de rua, mas para populações pobres, que tinham naquele trabalhadores formais, inclusive pobres, né, que faziam muitos movimentos pendulares para as regiões metropolitanas e que tinha aquele única possibilidade, né, de uma alimentação de qualidade, simplesmente desaparece. Muitos restaurantes populares aparecem no Brasil, tá certo? E a possibilidade de ter algum recurso para comprar, porque isso também é uma marca característica da população em situação de rua, a questão do trabalho, seja em relação à coleta de materiais recicláveis, né, a questão dos guardadores de carro, limpezas de carro, pequenos bicos, enfim, que essas pessoas conseguiam algum tipo de recurso, algum tipo de dinheiro, né, e que compravam esses alimentos, simplesmente esse recurso também, né, praticamente desapareceu, e essas pessoas ficam numa situação muito difícil para se alimentarem, né? Então essa é uma questão fundamental, a questão da alimentação. E aqueles movimentos, né, o que eu intitulo de redes de solidariedade, e aí eu chamo de redes de solidariedade, né, esse conjunto de ações que ocorrem nos espaços públicos, também podem ocorrer, né, nos espaços de próprias instituições, como ONGs, né, como instituições religiosas, outras instituições filantrópicas, por conta do risco de contaminação, né, que é muito grande, da própria Covid-19, simplesmente uma parte significativa delas deixou de atuar nos espaços públicos, né, fazendo com que aqueles que continuem aumente uma demanda muito grande e que não consigam dar conta, né? Então, enquanto em determinados momentos, né, alguns desses grupos, né, saíam e ofereciam, né, 50 refeições por dia, né, 100 refeições por dia, né, e muitas vezes isso conseguia atender, às vezes nem conseguia distribuir tudo. Nesse momento, isso é impossível, porque aquelas pessoas que optavam por comprar o seu alimento, né, ou, né, tinham algum tipo de estratégia, negociação com outros espaços, agora foi totalmente fechado. A gente tem acompanhado alguns movimentos, né, que têm tido aí, né, uma demanda muito grande, né, por alimentação. Agora, Décio, a alimentação é somente um dos aspectos, né? Então, a alimentação é somente um dos aspectos. A questão fundamental é que o ficar em casa, né, agora esse mantra do ficar em casa, fiquem em casa, permaneçam em casa, né, como isolamento social, ele é impossível, né? Ele é simplesmente impossível, né? Ele é simplesmente impossível. As pessoas estão nos espaços públicos, as pessoas estão nos logradouros, né? Então, não há outra possibilidade. Então, nesse momento onde os espaços públicos e a cidade, de um modo geral, né, os logradouros, né, se convertem em territórios de risco, o que sobra, e na verdade o que sempre sobrou para essa população, são esses territórios de risco, ainda mais, né, que agora é a exposição do próprio vírus. E, além disso, você tem toda essa questão da higiene, né? A questão da higiene, ela aparece como marca fundamental, a questão da higiene aparece como marca fundamental nesses tempos de pandemia. Então, a questão da água, né? A questão do sabão, da higienização, que simplesmente não é possível, né? Não há espaços, praticamente, nas cidades onde as pessoas possam lavar suas mãos, onde as pessoas possam, né, lavar seus rostos, onde as pessoas possam tomar banho. Eu não estou falando para as pessoas em situação de rua, não, estou falando para o cidadão de um modo geral. Você vai na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, né, em Belo Horizonte, você encontra um banheiro público, né, uma pia, uma bica com água onde você possa, de algum modo, né, lavar as mãos e ir ao banheiro, não tem. Então, o banheiro público é uma questão fundamental para ser pensada no Brasil. Então, a gente sempre recorre aos banheiros privados quando nós estamos na cidade, né? Essa é uma questão fundamental, né? Então, para a população em situação de rua, esse higienizar-se, né, enquanto cuidado de si fundamental para a garantia da vida, ela se torna inviável, impossível, né? E aí o que a gente vê
são algumas medidas, né, assim, que passa de um cinismo muito grande, né, de alguém que leva uma espécie de um carro, né, onde as pessoas vão lá e lavam as mãos, né, e o carro só vai voltar daqui a 7 dias. Então, ou a distribuição de máscaras. Então, se distribui uma máscara para a pessoa em situação de rua, isso é televisionado, sai numa reportagem, né, de um jornal importante, como se uma máscara conseguisse dar conta da segurança dessa pessoa, né, sabendo que, na verdade, essas máscaras têm uma eficiência de controle muito curto, né, já nós sabemos disso, e, sobretudo, num período de 2, 3 horas, né, muitas vezes. E essas máscaras deveriam ser novamente lavadas, né, com produtos específicos, né, além de água, que não está disponível, né, até porque muitas vezes, né, essa água ela é carregada numa garrafa de plástico, numa garrafa PET. É muito comum ver pessoas em situação de rua com mochilas, e dentro dessas mochilas, normalmente, o que se tem, né, quando se tem o documento, né, alguma outra peça de roupa, um lençol ou um cobertor, né, e uma garrafa PET de água. Né? Então, exigir qualquer tipo de higienização dessas máscaras, né, com hipoclorito de sódio, por exemplo, né, é de um cinismo, de uma brutalidade, de uma perversidade muito grande quando a gente pensa na vida, né, e na fragilidade da vida, né, das pessoas em situação de rua. E sem lembrar, sem esquecer, né, que quando a gente pensa nos abrigos, né, os abrigos públicos no Brasil para a população em situação de rua, e não só para a população em situação de rua, às vezes para migrantes também, né, são abrigos, né, com a infraestrutura muito ruim. Então, muitos desses espaços, né, acabam aglomerando, né, muitas pessoas, né, num espaço sem nenhum tipo de suporte para isso, e dentro de um histórico, né, de enfermidades junto à população em situação de rua, né, inclusive de enfermidades, né, de doenças, né, que acabam sendo contaminantes. Então, o caso da tuberculose é muito comum entre o Brasil. Existem diferentes estudos, né, do pessoal da saúde pública, da saúde coletiva, né, da medicina social, enfim, né, que vem demonstrando essa questão da tuberculose entre pessoas em situação de rua. Então, os abrigos também acabam sendo um lugar, né, ao qual muitas pessoas em situação de rua simplesmente não querem ir, porque elas também sabem disso. Elas sabem dos riscos que historicamente envolvem. Isso não é uma coisa de hoje. Se você pega o livro, né, de Leon Anderson, né, e Snow Davis, né, Os Desafortunados, o Estudo do Povo da Rua, nos Estados Unidos, década de 80, isso já estava sendo revelado. Né? Então, essa é uma questão assim, muito, muito significativa, né, desse quadro de vulnerabilidade, exposição à morte diante da Covid-19. Então, né, como que essas pessoas vão dar conta? Né? Assim, né, ela está exposta sem possibilidade de higienização, né, de isolamento social, né, de alimentação. Os próprios equipamentos de assistência social estão sem infraestrutura para recebê-los, inclusive dos próprios profissionais da assistência social. Existem uma série de reclamações dos profissionais de assistência social em relação aos equipamentos de proteção básica, como máscaras, por exemplo. Né, não estou falando para as pessoas em situação de rua usarem, não, estou falando para os profissionais da assistência social. Esse é um outro debate fundamental. Não se tem problematizado, né, o lugar, o papel dos profissionais da assistência social no Brasil, profissionais que estão na linha de frente, né, com grupos, né, vulneráveis. E se os profissionais não têm essas condições, você imagina as pessoas em situação de rua. Então, as pessoas com dificuldade de alimentação nesse momento, expostas a uma ausência de condições de higiene fundamental, né, com a questão dos equipamentos de assistência social muito, né, deteriorados, se fazem, né, estão buscando, né, espaços improvisados, como ginásios de esporte, como galpões, para tentar, né, dar conta de proteger essas pessoas. Né? E, além disso, nós sabemos, essa é uma questão fundamental para pensar a população em situação de rua. Em momentos de crise, né, econômica, né, além do aumento das pessoas em situação de rua, de pessoas que estão em situação de rua, porque isso é importante, está frisando, crises econômicas acabam gerando, né, o aumento dessa população, e isso não é
só por uma questão econômica propriamente dita, ou seja, as pessoas ficam desempregadas e aí vão para as ruas, mas isso gera uma série de outras questões, como conflitos familiares, como questões de intolerância, lógico, também gerados pela questão econômica. Mas você também tem uma outra volta, que é as crises econômicas também acabam produzindo, né, discursos de ódio e, sobretudo, busca por culpados, e aí isso acaba gerando violências. Então você tem também um aumento de violência, né, contra as pessoas, né, em situação de rua. Essa é uma questão interessante, né, porque ao mesmo tempo que acaba aumentando o fenômeno, acaba também gerando uma maior violência, né, sobre essa. Se você colocar aí em qualquer buscador, você vai ver uma série de ações de violência, né, contra pessoas, né, em situação de rua. E o mais interessante, né, algumas reportagens, quando mostra assim, né, mostra a concentração de pessoas em situação de rua nos espaços públicos, né, no Brasil, se pede que essas pessoas sejam presas, né? Fala, não, precisa acabar, né? Como é o caso lá enfim, da popular, né? Da senso comum chamado de Cracolândia. Tem que acabar com a Cracolândia, mas como é que acaba, né? Assim, né? Igual assim, tem que acabar com a concentração de pessoas em situação de rua em determinadas áreas, mas vai fazer o quê, né? Então, elimina as pessoas, né? Coloca essas pessoas em qualquer lugar juntas, né? E para alguns casos, a solidariedade ainda é o que existe, né? Você vai conversar com muitas pessoas em situação de rua nesse momento, e a gente tem recebido alguns diálogos nesse sentido, né? E isso tem aparecido. As pessoas estão juntas porque elas tentam, de algum modo, também se proteger, né? Ser solidárias umas com as outras em relação à alimentação, né? De fazer alguma alimentação junta e compartilhar essa alimentação, de estar próximo, né? Ter alguém com quem conversar. Se as pessoas, você imagina se as pessoas estão enlouquecidas dentro das suas próprias casas, né? Com as suas próprias famílias, porque falam que já não suportam mais, porque já precisam de ter outros tipos de contato. Você imagina as pessoas em situação de rua. As pessoas em situação de rua também mantêm relações com a cidade, né? Elas não estão à parte da cidade. Elas fazem parte da cidade, elas negociam com a cidade, elas compartilham essa cidade, elas conversam com outras pessoas. Então, essa é uma outra ilusão, como se as pessoas em situação de rua, primeiro, elas não fizessem parte da cidade, né? Elas não, né, tentassem negociar com outros sujeitos, grupos e segmentos da cidade, e dentro desse contexto. Agora, o fato é, essas pessoas estão muito mais, né, expostas, né, à morte. Essa é uma questão interessante, começa agora, né? Ou seja, nós já temos aí mais de 2 meses, né, praticamente, começam agora a aparecer, né, uma visibilidade em torno de pessoas em situação de rua contaminadas por Covid-19, ou seja, há poucos dias, né, você começa a ter, né, uma maior problematização nesse sentido. E em relação a uma dimensão pública, né, você não teve nenhum tipo, né, de documento oficial pelo governo federal, né, que apontasse, né, para questões vinculadas à população em situação de rua nesse contexto. Então, isso é importante. A ministra Damares faz um comentário, né, assim, eu acho que é pouco, assim, não teve sorte, né, no comentário em falar sobre as pessoas em situação de rua e a Covid, porque as pessoas não pegam, porque não abraçam, enfim, né, não foi propriamente uma frase bem dita, enfim, talvez porque conheça também pouco do fenômeno, mas essas populações estão expostas à morte, né? Deixadas a morrer dentro de um quadro necropolítico, né? E é isso que tem acontecido historicamente no Brasil. Então, essas pessoas simplesmente morrem, são enterradas como indigentes e se encerra a vida ali. Então, por isso que essa é uma questão fundamental, né? Se elas estão em situação de rua realmente. Ou será que uma vez que elas acabam, né, nas ruas, o que ocorre é simplesmente o fim delas, né, na própria rua? Então essa é uma questão fundamental, Décio, da gente pensar se essas políticas são políticas, né, para a gente pensar se a população é em situação de rua, porque essa política ela vai conseguir reverter esse quadro para, né, diante daqueles que têm esse desejo de sair da situação de rua, ou se estar nas ruas é simplesmente o início de um caminho para a própria morte. Essa é uma questão que se coloca, além de uma questão vinculada à heterogeneidade, que envolve o fenômeno, é um fenômeno que é marcado por muita heterogeneidade, então você tem questões étnico-raciais, você tem questões de gênero, né, você tem questões de sexualidade,
você tem questões de origem geográfica, de movimentos migratórios, de pessoas de outras regiões, de pessoas de outros países, né? E que isso precisa ficar muito claro, eu acho, quando nós formos pensar. E pensar que nós também estamos expostos, né? Porque essas pessoas não são muito diferentes de nós. Né? Essas pessoas tiveram uma casa, tiveram uma família e que, por uma série de aspectos, né, diferentes, logicamente, acabaram estando em situação de rua. Né? Nós também podemos estar em situação de rua diante de quadros de agravamento, né, do social, de quadros de agravamento da democracia, de quadros de agravamento da cidadania, e nós podemos também estar expostos à morte, seja decorrência da situação de rua, né, e, logicamente, nesse contexto, né, de quadros expostos à Covid-19. Pois é, são vidas silenciadas, vidas ocultas, pessoas que não são encaradas pela sociedade, pelo poder público, como partes de nosso povo, de nossa gente. E assim, Igor, eu gostaria agora que, caminhando para o findar deste diálogo, que eu posso dizer que eu fiquei numa luta aqui para manter-me conectado, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para pesquisadores, para profissionais que estejam dispostos a se aproximar desse público, dessas pessoas que carecem de tantas coisas como você colocou, mas eu penso que, em especial, de serem vistas, de serem escutadas, de serem sentidas e, sobretudo, de serem respeitadas. Então, Décio, então, para aqueles que estão, né, nos vendo, né, nesse momento, acho que dizer que as vidas importam, né? E as vidas vão importar sempre, elas que, na verdade, devem guiar, né, todos os nossos interesses, né, enquanto sociedade. Né? A economia não pode estar acima da vida, né? Nós simplesmente não podemos eliminar determinados segmentos ou grupos dentro de uma construção hierárquica em apontar o que vidas têm mais valor, que vidas possuem menos valor. Essa é uma questão fundamental. Né? Precisamos fazer muitas pesquisas, né? Temos poucas pesquisas perto daquilo que é necessário, é preciso uma aproximação entre pesquisadores que já realizam, né? E necessitamos também de incentivar que outras pesquisas sejam feitas, né, nessa direção em relação, né, às pessoas em situação de rua, aquilo que compõe a população em situação de rua, para nós termos melhores explicações e, sobretudo, pensar em lógicas, né, que acabam sendo transversais, né, e que tocam as questões que envolvem a população em situação de rua, mas que também atentam para outras questões que são fundamentais na sociedade e que nós não nos deparamos, não pensamos, não paramos para criticá-las, né? Então, eu acho que as pesquisas, né, sobre a população em situação de rua, elas contribuem muito para um debate, né, sobre a República, um debate sobre a democracia, né, sobre o Estado de Direitos, né, sobre cidadania, né, sobre tolerância, né, sobre, né, a questão de um acolhimento, né, de sentimentos, de emoções, porque, de fato, né, existe desde, né, de um sentimento de compaixão, né, passando por uma indiferença, né, e chegando até mesmo a um desejo de desaparecimento dessas pessoas, mas como se eliminá-las, né, fosse, na verdade, resolver os problemas da presença delas. Mas a presença delas nada mais é do que o reflexo e o produto de um conjunto de aspectos que participam e que continuam produzindo ações sobre novas gerações, né, que também estarão em situação de rua e que indica que cada vez mais está presente em números maiores, né, no Brasil e no mundo. Então, as minhas palavras finais são nesse sentido, de começar que as vidas importam e que as pessoas efetivamente precisam, né, ter, né, direitos, garantias,
e proteções. E as ciências humanas e sociais ajudam a cumprir esse papel fundamental de revelar como se organiza, como se estruturam questões que acabam gerando desdobramentos em fenômenos sociais. Entender esses fenômenos é fundamental para podermos combater os próprios fenômenos enquanto sua existência. Seria muito melhor, né, que eu pudesse estar analisando estudos de artes, eu seria uma pessoa muito mais feliz que propriamente estar estudando, né, o fenômeno da população em situação de rua, né, e principalmente gerando subsídios, né, e contrapondo as políticas públicas existentes. Então a ciência ela cumpre esse papel, né, de uma compreensão técnica, né, com base no rigor metodológico, de conselhos de categorias que indicam caminhos que a sociedade pode seguir. Então é um pouco isso, Décio. Agradeço muitíssimo a você e a todos os que estiveram presentes. Entre em contato comigo por e-mail, pelas redes sociais. Meu nome é Igor Robaina, né, e eu estarei respondendo para vocês e espero que a gente possa, né, ser, né, mais um sujeito dentro de uma rede, né, de indignações e de produções científicas diante desse mundo. Um grande abraço para todos. Eu te agradeço, Igor, e mais uma vez aí dizer que foi bem tumultuado estarmos aqui, mas eu acho que é isso. Eu acho que é um pouco da vida de pesquisador, de quem pesquisa social, de quem se encoraja a lutar e a nadar contra a correnteza. E é isso. Estamos aqui, agradeço mais uma vez. Até breve e que próximas oportunidades venham, que outros trabalhos venham, dizer que foi muito bom poder atuar como editor do seu livro, foi muito bom aproximar da sua pesquisa e já estou ansioso esperando outros trabalhos, tá? Muito obrigado, receba meu carinho, minha amizade e meu respeito de sempre. Muito obrigado, Décio. Um abraço a todos vocês que estiveram conosco até agora. Uma boa tarde. Igor. Ao vivo, finalizado já.